O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que ele pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Perdoar e ser perdoado. Comentário ao Evangelho. Então, mais uma reflexão do Papa Francisco. Estamos utilizando os discursos dele, as pregações dele, que são bem espirituais, cheios de espiritualidade. Então, o Papa comenta: este é o discurso que Jesus nos ensina sobre o perdão. Primeiro, pedir perdão. Não é um simples pedido de desculpa. É ter consciência do pecado, da idolatria que eu perpetrei, das tantas idolatrias que eu perpetrei. Segundo, Deus sempre perdoa, sempre. Perdoa sempre, mas pede que eu perdoe. Se eu não perdoo, em um certo modo, eu fecho as portas ao perdão de Deus. Então, quanto mais eu perdoar, mais eu vou abrir a porta do perdão. Nós dizemos isso na oração, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão, então, deve ser pedido com sinceridade, com o coração, de coração, e deve ser doado a quem cometeu um deslize, a quem errou. Essas pessoas que então devem ser perdoadas, não os que estão certinhos. Quem está certinho não precisa, agora quem errou que precisa ser perdoado. Como o patrão da parábola que nós acabamos de ouvir, que perdoa um grande débito, uma grande dívida, movido por compaixão diante da súplica de um dos servos. O servo que devia muito pediu, então o patrão deu o perdão. E não como aquele mesmo servo faz com o outro servo, né? Então esse servo que foi perdoado, qual a atitude dele diante do outro servo? Tratou sem piedade, mandando o amigo servo, vamos dizer assim, né, o seu semelhante, mandando ele para a cadeia, mesmo diante de uma dívida muito pequena e irrisória. A dinâmica do perdão, recordou o Papa, não deve ser essa, né? Ser duro com quem deve algo para mim, com quem de fato errou comigo. Mas a dinâmica do perdão deve ser aquela ensinada por Jesus no Pai Nosso. E às vezes a gente fica, usando até de modo errado a palavra de Deus, não, olho por olho, dente por dente, fulano me fez isso, ele vai me pagar. Não, essa é uma interpretação muito errada da palavra de Deus. Jesus ensina o que é certo. E o que é certo? Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso dessa maneira: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso que nós devemos seguir.
não qualquer achismo, qualquer interpretação desviada da palavra de Deus, mas dessa maneira, perdoar os outros assim como nós somos perdoados. Se eu não sou capaz de perdoar, então não sou capaz de pedir perdão. Então alguém poderia dizer, mas padre, eu me confesso, eu vou ao confessionário. E a pergunta então é, o que você faz antes de se confessar? Bom, a pessoa pode dizer, eu penso nas coisas que eu fiz de mal. Ok, tudo bem. Peço perdão ao Senhor e prometo não fazer de novo, certo? E depois, vai até o sacerdote? Antes, porém, falta algo. Perdoar a quem te fez mal, né? Então, chegar à confissão, sim. Pensar no que fez de errado, sim. Mas antes é necessário perdoar a quem nos fez o mal. Em poucas palavras, Francisco retomou o pensamento. O perdão que Deus lhe dará, requer o pensamento o perdão que você dará aos outros. O perdão que Deus nos dá requer que nós perdoemos aos outros. Vamos à nossa frase. Senhor Jesus, me faça capaz de dar o perdão a quem me ofendeu, mesmo que a pessoa não mereça o meu perdão. Agora você pode se apropriar dessa frase e rezar com ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.